Capítulo 1131 de One Piece saiu e uou! Simplesmente com ele voltamos ao visual do passado e tivemos a surpresa de descobrir que o príncipe amaldiçoado Loki possui uma grande recompensa. Enquanto Luffy está se divertindo como sempre, seus outros companheiros finalmente chegam à Terra dos Gigantes a tempo de uma notícia ecoar por todo Elbaf. Essa notificação pode ser muito triste se for concretizado que esse personagem partiu dessa pra melhor. Mas antes que a gente chegue nessa parte, a gente precisa meio que começar do começo, não é mesmo? Porque logo de cara o novo capítulo se inicia de onde o último terminou. Luffy finalmente percebe que está em Elbaf e fica muito feliz. Sério, como é que depois de ver pessoas gigantes, pontes gigantes, árvores gigantes, o cabeça de vento ainda não tinha percebido? Ah, não vamos esquecer que ele fugiu de um castelo gigante onde tinha um deus do sol falso que também era um gigante. Ai, só o Luffyzinho mesmo. O Chapéu de Palha está tão empolgado que ele continua falando sem parar. Ele fica impressionado pelo quão absurdamente grande a ilha é. O cara fala tanto que nem o Loki consegue desenvolver uma conversa. Chega no ponto que a gente sente pena do príncipe amaldiçoado. Claro, até que... Silêncio! Eu estou falando com você. Loki solta um grito tão poderoso que tenho certeza que acordou até a bruxa velha da sogra que ele queria ter. Vulgo Big Mom. Diante desse rugido, todos os lobos gigantes que estavam por lá ficam se tremendo de medo. Porém, o mais incrível dessa cena é que, enquanto ele começa a falar com o Chapéu de Palha, seu nome e recompensa são apresentados. Sim, Loki tem uma recompensa. Agora, por quê? Calma que já a gente discute sobre isso. Porque antes, o príncipe amaldiçoado de Elbaf tem uma recompensa especial que vale incríveis 2,6 bilhões de berries. O curioso é que normalmente o governo só impõe uma recompensa para pessoas que são piratas ou aquelas que são suas inimigas diretas, tipo o exército revolucionário. Até onde a gente sabe, aqui no início de Elbaf, Loki nunca foi considerado um pirata. Pra falar a verdade, nem quando ele foi mencionado pela primeira vez ele parecia um. Então por que será que os lindos velhinhos geriátricos permitiriam que a marinha colocasse uma recompensa gigantescas dessa na cabeça de um príncipe de uma nação? A resposta está exatamente nessa pergunta. Como sabemos, Elbaf nunca foi afiliado ao governo mundial e pelo que também é nos mostrado, os gigantes tiveram algum tipo de laço com o Joy Boy durante a guerra que ocorreu há 800 anos. Porém, diferente dos bucaneiros, esses majestosos guerreiros possuem uma força sem igual e pela maneira que eles levam sua cultura, eles conseguiram se isolar ainda mais do que os samurais de Wano. Pensando nisso, ao ver uma nação de guerreiros gigantes cujo príncipe é um louco psicopata e que em breve herdaria uma Akuma no Mi lendária, é claro que eles colocariam uma recompensa dessas em sua cabeça. Afinal, se Elbaf resolvesse declarar guerra ao governo por seja lá qual fosse o motivo, Loki viria a ser um problema. E claro que Oda não deixa pontas soltas nesse quesito. No capítulo passado, vimos que as novas recompensas de Dory e Brog são de 1,8 bilhões, o que significa que Loki é muito mais perigoso e eu diria até que extremamente mais forte que os antigos capitães dos piratas gigantes guerreiros. Não é à toa que foi necessário que todos os gigantes da ilha se reunissem para segurá-lo. Bom, também tem muita gente achando que daquela vez que o Shanks foi ver os Goroseis e falou que queria conversar sobre um certo pirata, na verdade ele estava se referindo ao Loki e não ao Barba Negra. Eu particularmente acho difícil, não impossível. Porque, assim como eu acabei de falar, Loki não foi confirmado como sendo um pirata. Diferente desse menino que está na frente dele, bem tranquilo depois de ter tomado um gritaço na cara. O príncipe diz que ele é o deus do sol que tem sido passado adiante no país e fala pro Luffy que ele não tem permissão de falar. O legal é que logo na sequência o Loki dá essa tal de permissão porque ele pergunta pro Luffy o que ele acha que tá acontecendo ali. Mal ele sabe do tamanho da burrice do Chapéu de Palha porque se liga na resposta que o menino deu. O que eu acho? Você foi obviamente capturado. Não diga, né? Loki, em contrapartida, argumenta que ninguém gosta de ficar preso e diz que se for possível gostaria de ser liberto. E ainda por cima chama o Luffy de Rod. O príncipe continua sua explicação. Ele fala que está preso há 6 anos e que ele é a pessoa mais poderosa naquelas terras. Mas a árvore na qual ele está amarrado é a árvore tesouro de Adão, o próprio reino da guerra. E claro que as correntes que estão nele são feitas de Kairosek, como a gente já imaginava. De certa forma, estar preso ao reino e envolvido em Kairosek só demonstra o quão poderoso ele é. E que por muito tempo ele não tem usado seus poderes, uma vez que ele meio que tá selado. Loki tenta fazer um trato com o Luffy dizendo que se o Chapéu de Palha encontrar a chave das correntes e o libertar, em recompensa ele irá destruir uma tripulação pirata que Luffy pedir. Ai, mais um erro do príncipe, mal sabe ele com quem que ele tá lidando. Mas calma, seu monólogo e explicação não acabam aqui. Descobrimos também que essa terra que está nevando se chama Submundo e é conhecida por ser um local de prisão e execução para os gigantes. Aqueles que cometeram crimes são forçados a irem para lá, onde
onde ninguém teria coragem de se aproximar por conta das criaturas perturbadoras e perigosas que lá existem. Loki fala que não faz ideia do porquê Luffy está naquele lugar e então o alerta que as feras que lá estão, cada uma é como se fosse um rei de uma montanha e claro, elas são suas amigas desde que ele era criança. Agora olha só seguir as referências que a gente vem comentando a seguir há mais de um mês, tudo isso sobre mitologia nórdica. Oda não costuma copiar exatamente igual, ele se inspira e depois cria sua própria dinâmica. Do nada, enquanto Loki fala isso, várias criaturas aparecem. E, em uma lindíssima página dupla, nós vemos 5 seres gigantescos. Um urso, um gorila, um mamute, um lobo e uma cobrona. O melhor é esse gorilão com a cabeça igual a do Don Tinjao. São parceiros, certeza. Em resposta a essa apresentação que faria o Sop se mijar, Luffy apenas fala que está se sentindo nostálgico. Porque, como vocês devem se lembrar, durante o time skip em seu treinamento com o Rayleigh, o Chapéu de Palha foi para a Ilha Urusukaina, onde vários animais gigantes habitavam. E claro que o resultado aqui não poderia ser diferente do que aconteceu no seu treinamento algum tempo lá atrás. Loki diz que se Luffy resolver desobedecê-lo, seus amiguinhos iriam atacar. Até mesmo os humanos esquisitos aparecem usando umas máscaras de gás. Só pelo visual dá pra perceber que é um bando de random. O legal é que na sequência, do nada, Luffy doma todos os animais sem que ninguém notasse. Isso fez com que Loki e seus subordinados ficassem em choque. Obviamente essa capacidade de fazer animais perigosos iguais a esses se tornassem amigáveis em tão pouco tempo está relacionado ao seu Haki do Rei, que está, digamos e convenhamos, em outro nível. E a prova disso também é que os humanos aleatórios ficam com medinho e falam: espero que esse cara não faça a gente desmaiar igual quando o Imperador Shanks o Ruivo veio aqui. Opa, alerta vermelho, hein? Falaram a palavra mágica pro menino ficar completamente maluco. Ao ouvir o nome do Shanks, Luffy rapidamente salta e começa a perguntar pra geral se eles também o conhecem. Os subordinados do príncipe ficam sem jeito tentando explicar que sim, mas na verdade há coisas mais importantes acontecendo naquele momento. Loki, sendo uma pessoa extremamente maliciosa, logo percebe que o Luffy é fanático em relação ao Shanks e então deduz que eles têm algum tipo de vínculo. Graças a isso, ele tem a brilhante ideia de fazer um teste e insultar o Shanks na frente do Luffy, chamando o Ruivo de Piratinha Frango. No exato momento que o Chapéu de Palha ouve essas palavras sendo proferidas, ele usa seu Gear 4 e dispara um soco que o príncipe quase não consegue desviar. Todos os randoms e os animais ficam incrédulos ao ver o que acabou de acontecer. E eu também, porque a velocidade que o Luffy utilizou o Gear 4 para bater no Loki foi surpreendente. Também não podemos negar a capacidade do gigante. Mesmo amarrado, ele conseguiu mover sua cabeça a uma velocidade surpreendente para que conseguisse acompanhar um soco do Luffy na forma Boundman. E também reparem bem naquelas linhas que o Oda desenhou no rosto do Loki. Muito possivelmente, o que ele usou ali para se esquivar foi um tipo de haki da observação avançada que o torna capaz de prever um pouco do futuro. Depois de ser pego de surpresa, o príncipe rapidamente volta atrás das palavras e diz que apenas estava brincando. O que faz o Chapéu de Palha se acalmar, voltar à sua forma original e repreender o gigante, dizendo para ele nunca mais repetir tais palavras. Essa relação de respeito que o Luffy tem com o Shanks mesmo depois de tanto tempo é realmente algo admirável. Fora que agora que ele tem o título e a força de um Yonkou, Luffy pode muito bem fazer o que quiser nesses momentos. O legal é que o Loki não sabe disso, pois ele pensa consigo mesmo que se um dia ele sair dali, ele vai matar o Luffy. Provando então aqui que possivelmente teremos o tal confronto entre os dois. Interessante, né? Porque até agora a gente pensava que esse seria o arco do Usopp. Claro que por nós estarmos no início do arco, muitas coisas vão acontecer e várias reviravoltas darão chance pro atirador do bando. Porém, pelo tipo de plot que está se desenhando aqui, acho difícil que não tenhamos esse confronto entre o grande Imperador Luffy e o maligno Loki. A cada capítulo que lança, menos eu fico convencido que ele foi uma vítima. Embora o Oda goste muito de brincar com as nossas mentes exatamente dessa maneira. Na sequência, Luffy então pergunta que tipo de negócio Shanks tinha em Elbaf. Claro que o Loki não ia se tornar amigável ou nada, só porque quase tomou um supapo na cara. Ele então diz que não vai falar nada de graça. Eu já tô começando a interpretar essa situação de uma maneira diferente aqui. Pega a visão. Como sabemos, Luffy é uma pessoa extremamente boba e que constantemente acredita nas pessoas independente de quem elas sejam. Por ter percebido a maneira que o protagonista reagiu ao ouvir falar do Ruivo, o príncipe pode inventar algo que faça com que o Luffy o liberte em troca dessa informação. Claro que diante dessa situação, a primeira coisa que o Loki fará é ir pra cima do Chapéu de Palha, fazendo assim com que o Round 1 comece. Só que eu não vejo o Luffy perdendo em um confronto direto e também não imagino o Loki orgulhoso do jeito que é, usando táticas iguais do Barba Negra pra vencer um humano que ele despreza. Então provavelmente alguém vai interferir antes que a gente possa ter um resultado? De qualquer maneira, deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer entre esses dois, porque na sequência nós somos levados para outro lugar. E logo de cara nesse lugar tem um gigantesco botão de se inscrever e de like pra vocês apertarem pra continuar recebendo conteúdos incríveis relacionados a One Piece. Dessa vez vemos o grupo da Nami, Zoro
Zoro, Sanji, Usopp e Choppa fugindo em cima da ponte enquanto o Rodo está atrás deles. De maneira cômica, enquanto o Rodo corre atrás de Chapéu de Palha, Gerd e Goldberg estão atrás dele também enquanto carregam o Sunny de volta. Zoro, de maneira prática, só pensa em uma coisa: Solar. Ele quer dar um jeito nessa situação, se virando e lutando contra o gigante. Porém, o Usopp não deixa, argumentando que o maluco pode ser amigo de Dory e Brog. Não seria interessante pro Chapéu de Palha saírem cortando gigantes sem saber quem eles são de fato. Mas a verdade é que eu gostaria de ver o Zoro metendo o Santoriô nesse louco, porque se o Orodo foi pego de surpresa pela Nami e Zeus, nem imagino o que aconteceria com ele se tomasse um hit direto do Solador. Infelizmente não é isso que acontece, pois o grupo decide sair correndo até a vila que fica lá em cima da árvore. Indo pra outra cena, novamente no submundo, contudo em uma região diferente onde o Loki e Luffy estão, vemos Harudin e Stansen. Eles acabaram de abater uma espécie de cervo gigante que mais parece um dinossauro. Sério, eu só percebi que era um cervo alce porque eles falaram no mangá, senão nesse roteiro aqui eu teria escrito que era um dino tranquilamente. Harudin está muito feliz porque esse tipo de criatura não é encontrado nas florestas nas regiões superiores e, segundo ele, a carne dela é maravilhosa. Todo esse esforço é para a recepção do Chapéu de Palha. O capitão dos novos piratas guerreiros gigantes mal espera por ver o sorrisão que seus antigos companheiros irão esboçar. Em contrapartida, Stansen diz que o bicho é muito pesado e não faz ideia como eles vão carregar. Em relação a esse comentário, Harudin disse para o seu companheiro não envergonhá-los, pois a carne daquele animal é para as pessoas que salvaram a vida deles. Com isso, vemos um pequeno flashback do que aconteceu em Dressrosa e a descrição de como funciona a tripulação do Harudin. Dito isso, na sequência, os dois saem carregando o bicho enquanto riem e se divertem. Agora, indo para o navio dos gigantes, percebemos que finalmente o grupo acabou de entrar no mar que faz parte do território de Elbaf. O legal é que ao lado do imenso navio está várias criaturas igualmente gigantes, mas nenhuma delas os ataca. Certeza que essas aí não querem virar peixe frito. A parte surpreendente daqui é que o Brook está cortando o cabelo da Robin a pedido dela. Embora tenha sido a primeira vez do Usudo fazendo o trabalho de um cabeleireiro, eu digo que ele fez até que muito bem, porque sinceramente a Robin ficou maravilhosa. Ela voltou para aquele modelo de penteado que ela usava quando a conhecemos antes do time skip. Inclusive ela parece até mais jovem com esse estilo. Assim como eu, Bonnie, Frank e Jinbe gostaram do resultado. Agora, o motivo para ela ter feito tal coisa é explicado logo na sequência por Brog, quando fala que esse estilo de cabelo é o mesmo que ela tinha quando ela conheceu o Sol. Com tantas coisas acontecendo simultaneamente, muitas pessoas esqueceram de um dos principais objetivos que os Chapéus de Palha vieram fazer aqui: encontrar o Sol, que pode ser o tal homem com cicatriz de queimadura. E mesmo que ele não seja, o Sol foi quem guardou todas as pesquisas provenientes da biblioteca de Ohara, então aguardem, porque muitas informações sobre o que rolou há 800 anos serão reveladas para nós. Dito isso, finalmente, o grupo do navio gigante finalmente chega em Elbaf. Porém, em algum outro lugar da ilha, alguém está gritando desesperado, pedindo socorro, dizendo que o Sol desmaiou e não está mais se mexendo. Oda, o que você acha que tá fazendo? Primeiro você nos mostra a determinação da nossa Robin ao cortar seu lindo cabelo para reencontrar seu antigo amigo. E agora você simplesmente faz ele desmaiar e não se mexer? Será que algum tipo de doença está afligindo o gigante? Não sabemos, mas não precisam se preocupar, porque semana que vem não tem pausa e poderemos continuar a nossa leitura. Ufa, ainda bem. Mas também não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha que a gente pode esperar desse reencontro tão esperado, que com certeza vai fazer com que a maioria da gente derrame lágrimas de emoção. Elbaf está incrível. Inclusive, se vocês quiserem discutir qual é a fruta do Loki, dá uma conferida nesse vídeo aqui que eu trouxe, pois tem várias opções legais. No mais, muito obrigado, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like, e a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando, e eu fui.